Olá, bom dia, salve, salve! Jovem Pan Morning Show! Estamos começando aqui pela Jovem Pan, mais uma edição do nosso Jovem Pan Morning Show! A revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento. Tudo isso vai estar no nosso papo dessa terça, 3 de setembro de 2019. Fritura ou parceria? Em entrevista ao canal de Antônia Fontinelli no YouTube, Jair Bolsonaro diz que ele e Sérgio Moro estão quase indo morar juntos. Vamos aproveitar o gancho para discutir mais uma vez a relação do presidente com a grande imprensa, a boa parte da qual ele evita dar entrevistas exclusivas. Adeus, Filipão. Depois da eliminação na Libertadores e goleada no Brasileirão, Luiz Felipe Scolari é demitido do Palmeiras. Tem gente dando como certa a chegada de Mano Menezes no Palestra. Setembro Verde, nesse comecinho de mês, voltado para a importância da doação de órgãos no país, a gente bate um papo aqui no estúdio com dois especialistas no assunto. O médico cirurgião André Ibrahim Davi e o ativista Bruno Saik. Vamos em frente, o Morning tá só começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Você viu aí, esses são alguns dos destaques. Temos muito a tratar nessa terça-feira aqui no programa. Eu quero saber a hashtag aí, pra gente dar aquela pilha já nos nossos fãs twitteiros. A gente vai chamar atenção aí no Twitter para exatamente a doação de órgãos. A hashtag é doação de órgãos, a gente não está usando cedilha nem o tio, então vai ali para ver direitinho a grafia que a gente está usando para você poder participar hoje aqui do Morning Show. É uma causa muito importante, eu sei que tem gente que tem dúvida a respeito disso, então aproveita aí a vinda dos especialistas aqui ao Morning Show para tirar a sua dúvida e espalhando aí a nossa hashtag. Fica legal também porque a gente chama atenção para o assunto nesse mês que, como você falou, né, Edgar, Setembro Verde, a gente fala sobre essa importância da doação de órgãos aqui no Brasil. Boa, Paulinha. Outra maneira de interagir com o Morning é pelo nosso WhatsApp. Não sabe ainda o nosso número? Então anota 11 931 17009. Mande mensagens em vídeo, tá bom? Muito legal poder abrir esse espaço para falar de algo tão importante quanto a doação de órgãos, trazida aí na nossa hashtag também, que a Paulinha acabou de apresentar, doação de órgãos. Hoje a gente queria receber principalmente mensagens de transplantados, tá bom? Será que a gente tem muitos deles aqui compondo a nossa audiência, como espectadores do Morning, como ouvintes da Jovem Pan e do Morning Show? Conte a sua experiência de transplantado pelo 11 931 17009. Estamos aguardando, grava com o celular na horizontal aí, direitinho, para você ficar bonitão, bonitona aqui na nossa tela, beleza? Todo mundo convidado e encorajado a participar dessa enquete de hoje. É transplantado? Conte a sua experiência pra gente. No mais, estamos no Instagram, também no Facebook, passe pela nossa página, deixe lá o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Aqui também no nosso canal no YouTube, você pode acompanhar tudo em imagens pelo portal jp.com.br e também pelo aplicativo da Jovem Pan. Não tem ainda? Baixa o vermelhinho, assim você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender, tá bom? Tá todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Pan, porque o Morning tá só começando. E vamos abrir já, Vini, falando de futebol aí, ou da dança das cadeiras no futebol. Luiz Felipe Scolari, o nosso Filipão, não é mais o técnico do Palmeiras. Quero saber dos bastidores aí dessa demissão do Filipão. Foi a gota d'água, obviamente, os 3-0 pro Flamengo, né, Vini? Foi, mas principalmente esse momento que o Palmeiras atravessou, Edgar, durante o período aí pós-Copa América. E é interessante a gente observar como o futebol ele é dinâmico, né? Como ele é cíclico, né, Edgar? Porque antes da Copa América, o Palmeiras vivia uma excelente fase. O time vinha sendo até considerado aí já o campeão brasileiro, estava disparado lá na frente. Tinha a Libertadores também, que estava muito bem. Então o Filipão estava em lua de mel com a torcida. Era o atual campeão brasileiro. Depois da Copa América, tudo se inverteu, o Palmeiras não conseguiu mais vencer, foi eliminado da Libertadores daquela maneira pelo Grêmio, né, jogando dentro de casa, depois de ter vencido fora, sofreu a virada, e agora essa derrota também
para o Flamengo por 3-0 e principalmente a postura dos jogadores em campo, Edgar, como se já estivessem entregues e meio que agora não há mais o que fazer. Então pareceu que esse terceiro ciclo do Felipão pelo Palmeiras já havia se esgotado e ontem a diretoria resolveu demitir o treinador. O clima está bastante tenso. O Palmeiras já tinha decidido aí por fechar os treinos na semana pela segurança. Nós vamos ver daqui a pouco um momento lamentável onde um torcedor do Palmeiras abordando um jogador do elenco, Edgar. Mas antes, só para falar que muito provavelmente o Palmeiras anuncia hoje já o seu novo treinador, que será Mano Menezes, né? O Mano que foi demitido recentemente aí do Cruzeiro, é um técnico campeoníssimo também, né? Campeão da Copa do Brasil 2 vezes aí com o Cruzeiro, campeão paulista com o Corinthians, já serviu a seleção brasileira também. Agora, Edgar, por incrível que pareça, já chega com rejeição do torcedor palmeirense. O torcedor palmeirense nas redes sociais não quer a vinda do Mano, tá todo mundo já até... Eu não queria nem falar desses caras que eu não gosto muito, mas por quê? assim... Porque algum histórico vindo por conta da situação também que não foi boa no Cruzeiro do Mano? Eu acho que tem alguns fatores. Primeiro, talvez uma associação do Mano com o Corinthians. Ele já ter treinado o Corinthians por 2 vezes. A identidade com o clube rival. A identidade com o clube rival. Também, às vezes, pela postura do Mano Menezes em algumas entrevistas. Mas eu acho que o que mais está pesando aí também, Edgar, é o seguinte. O torcedor palmeirense, ele tinha um carinho com o Felipão. Apesar de, tudo bem, não tá dando mais certo, tem que ser mandado embora. Mas já que é para mandar o Felipão embora, então que se traga alguém que vai representar aí uma ruptura no futebol do Palmeiras, vai mudar a filosofia do futebol do Palmeiras. E o torcedor do Palmeiras não enxerga isso no Mano Menezes. Acha que vai ser mais do mesmo, não vai mudar muito, vai continuar praticamente a mesma coisa. Então, se era para mandar o Felipão embora para trazer o Mano, que ficasse com o Felipão. Acho que essa é a impressão que o torcedor do Palmeiras tinha. Então o Mano já vai ter que lidar com essa rejeição logo de cara agora. Ele vai ter um bom elenco nas mãos, né? Vai ter um bom time aí para ele trabalhar e ele é um bom técnico de futebol, então ele vai poder reverter aí essa impopularidade inicial que ele tem com a torcida do Palmeiras. Por falar em torcida E outra, né, Vini? Porque assim, futebol é o seguinte, né? Ganhou, resultado, tá vindo, tá beleza. Exato, e assim, o Palmeiras tá lá na frente. Se ele conseguir fazer o resultado. Se o Mano conseguir fazer os resultados, vai estar de boa. O Palmeiras tá vivo ainda, né? Não tá muito distante ali dos líderes, tem um jogo a menos, então tem condições de lutar. Se o Mano conseguir ali, eu acho que principalmente mexer com esse vestiário, né? Os jogadores aí estão bem abatidos com essa sequência aí de derrotas e eliminações, ele pode, quem sabe, vir a ser campeão brasileiro e aí já muda, né, esse status que ele tem aí, com esse status negativo que ele tem aí com o torcedor. Por falar em torcedor do Palmeiras, um fato lamentável que aconteceu ontem, um torcedor abordando aí o jogador Bruno Henrique, o volante Bruno Henrique do Palmeiras na rua. Ele estava com a sua esposa passeando com um cachorro e nós vamos ver a cena lamentável agora que aconteceu. Distinctive. As a matter of fact, for what it's worth. Olha, nós estamos com um áudio aí maluco. Áudio em inglês, É do TMZ. Calma, vamos ver agora as imagens. Vai seja homem pra fazer na frente ou longe? Você quer fazer, você faz. Quer fazer, faz, mas seja homem. Você acha que você tá certo? Não. Pô, a gente tem vida também, você quer ficar xingando? Vai no estádio xingar então, meu. Vai no estádio. Eu tô com a minha esposa, a gente sabe que a gente tá passando um momento ruim, você acha que eu tô feliz? Ninguém tá feliz, eu tô só passeando com a minha esposa aqui. É lamentável, né? Você acha que perde porque quer? Eu tô passando com a minha esposa na rua. Você vai apagar esse vídeo agora. Então você vê que esse torcedor tenta justificar ainda, não, só tô falando que o time é pipoqueiro, porque eu acompanho o Palmeiras em todos os lugares. Querido, isso não te dá o direito de você interromper a vida íntima, particular de qualquer pessoa. E expor, né? Expor porque que tá trabalhando. Ia filmar pra ganhar biscoito na internet, como se fosse um grande torcedor, como se estivesse cobrando do jogador, mas até pra fazer isso tem hora, sabe? Não é num passeio com um cachorro. E a mulher dele pergunta muito bem, você acha mesmo que alguém vai perder porque quer? Vai perder de propósito? E qual o efeito que isso vai surtir
em um jogador ser xingado, ser procurado na rua, gente. Isso mais abala o psicológico dele do que qualquer outra coisa. E covarde, né? Isso Abordagem truculenta e covarde. Covarde. Isso daí tem que ser feito, Edgar, dentro do estádio, se o cara quer ir lá protestar. Como falou a esposa dele. Exatamente. Né? Agora, a gente nem pegou essa parte do vídeo também. Logo no começo ela fala, você gostaria... Vamos repetir, Arcon? Vamos repetir então o comecinho que ela... Estádio xingar então, meu. Ela vai no estádio, ela fala. Você não falou time, você xingou diretamente a ele. Pipoqueiro. Assuma as coisas que você faz, seja homem pra fazer na frente ou longe. Você quer fazer, você faz. Quer fazer, faz, mas assuma. Seja homem. Você acha que você tá certo? Não. Pô, a gente tem vida também, você quer ficar xingando? Vai no estádio xingar então. É, isso aí. E tem uma hora que ela fala também, Edgar, é o seguinte, você gostaria que eu fosse atrás de você durante o seu trabalho, questionar se você está fazendo um bom trabalho ou não? Então, gente, o Bruno Henrique não está cometendo crime nenhum. Né? Ele não é nenhum político corrupto, né? Como a gente fala aqui, às vezes os políticos são abordados desta maneira. Então, sabe, o cara tá trabalhando, tá num momento difícil, tá num momento ruim, mas não é dessa forma que você aborda um profissional. E até porque, né, Edgar, é um profissional que também já deu alegrias pro time do Palmeiras, estava no elenco vencedor do ano passado. Então, lamentável, um absurdo esse torcedor aí agir dessa forma. Um absurdo, e eu tenho certeza que muitos palmeirenses também estão juntos. Olha aqui, até meu diretor lá do Mulheres já mandou mensagem aqui dizendo: sou palmeirense, mas isso que o torcedor fez é muito lamentável. Disse o Ocimar de Castro. As pessoas se manifestam, as pessoas têm empatia nesse mundo, olha aí. Ô Fefito, vamos seguir com você então. Você que é um torcedor do Sport Recife. Eu sou. Achei que você era eu sou do Leão. Achei que você era Timbu. Não, sou do Sport Recife. Mas vamos Nada lá. contra os Timbus também. Vamos falar de outra coisa aqui. Vamos seguir aqui no noticiário, Fefito, com mais um episódio do nosso indefectível quadro Não Convide para a Mesma Festa. Esse quadro... Eu tava com saudade. Esse quadro é bom, hein? Esse quadro serelepe, Pinta Alegrede. E não estamos falando de Vinícius Moura e Neymar. As estrelas de hoje são os apresentadores Dudu Camargo e Léo Áquila, é isso? E aí, o que aconteceu, Fefito? Vamos contextualizar vocês, porque não necessariamente vocês sabem quem é um e quem é outro, porque os dois trabalham em segmentos muito específicos. A Léo Áquila, ela começou a carreira como drag queen, depois se descobriu mulher trans, cantora, foi pra Fazenda, hoje em dia ela trabalha com celebridades no programa A Tarde é Sua, da Sônia Abrão. O Dudu Camargo tá muito cedinho na TV. Ah, oi Sônia. Eu gosto da Léo, ela é competente, ela faz um trabalho digno. Eu também adoro a Léo, acho ela muito divertida. E aí o Dudu Camargo tá muito cedinho na TV, e é aquele garotinho que fala que nem o Silvio Santos, meio impostado, assim, que no o Silvio primeiro adorou, né? Foi o Silvio que deu todo o destaque. É bom, exatamente, acolhido pelo Silvio Santos. É o meu sucessor. E aí, o que aconteceu? Os dois estavam no Passa ou Repassa. A Léo Áquila com o time do A Tarde é Sua, o Dudu Camargo com o time do SBT, que tinha também a Mara Maravilha, por exemplo, e tudo mais. Em dado momento, a Léo tirou um pouco a roupa, porque tava com calor ali e tal, tava fazendo uma prova, e ela falou, e o Celso Portiolli perguntou: o que você tá fazendo, Léo? E aí ela falou: me despindo, deu calor, enfim, fez uma brincadeira. E aí o Celso Portiolli levou ela até o meio, fez ela dar aquela voltinha, bela como ela é, e aí ela ainda brincou. Ah, esqueceram de contar 2 bolinhas. Ela fez uma piada consigo mesma, portanto, se zoar, tá autorizado. E aí o Dudu, não satisfeito com a brincadeira que ela mesma fez consigo mesma, ele disse: ah, era isso mesmo que eu queria saber. E sim, ele foi até onde você tá imaginando. Ele perguntou se a Léo tem ou não tem um pinto. No ar? No ar. Ficou em dúvida. Às 11 da manhã. Tá. Às 11 da manhã, em rede nacional. Que ela não é operada. Ela não é. Da banheira do eu acho que a Léo passou sim por redesignação sexual. Mas mesmo que não tivesse passado, isso não daria ao Dudu o direito de fazer esse tipo de pergunta em público, em rede nacional. Nem toda pessoa trans está à vontade para responder esse tipo de questionamento. Nem toda pessoa trans precisa responder esse questionamento. E definitivamente esse questionamento não precisa ser feito. Afinal, alguém vê o Dudu Camargo sendo perguntado sobre o que ele tem entre as pernas? Alguém está perguntando para outras pessoas o que elas têm entre as pernas?
Não entendi, então, a motivação. O quê? Qual o interesse? A Léo se saiu muito seguiu? bem, pois é. Mas depois que ela tirou por menos ali, falando que era o segredo dela e tudo mais, o Dudu ficou de boa. Mas a Léo foi pra casa e ficou ruminando e ela resolveu fazer um desabafo. Ela foi até o YouTube e aí fez um vídeo de 6 minutos. E nesse vídeo ela disse que, longe de ficar constrangida com esse tipo de pergunta, ela já estava muito acostumada, mas ela acha que o Dudu foi ofensivo, sim, e portanto ele deveria se desculpar pela ofensa. Ela disse que ficou surpresa, inclusive, ter sido questionada desse jeito às 11 da manhã em um programa de auditório para o Brasil inteiro. Se foi transfobia ou não, isso cabe à comunidade dizer, a Léo dizer. Eu acho que foi muitíssimo infeliz. Então tá na hora do Dudu Camargo colocar a mão na consciência. Muito provavelmente a Léo Áquila vai acabar falando sobre o assunto hoje, também no programa da Sônia Abrão, que, salvo engano, é alguém que gosta muito do Dudu Camargo. Então numa dessas a Sônia promove as pazes entre os dois no seu próprio programa. Vamos lá, vamos tocar aqui adiante o Morning Show. Até tinha colocado aqui achei que a gente ia rodar um áudio. Ah, entrou o áudio. Põe aí o áudio então, tudo bem. É que eu achei que não tinha entrado. Não é esse, não é então esse. Vamos seguir aqui. O assunto agora é política. Está em negociação na Câmara um projeto para aumentar o financiamento público de campanha no ano que vem. Enquanto o orçamento da União prevê uma bufunfa de 2,5 bilhões de reais, tem deputado querendo que o valor seja de 3,7 bi. Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal. Em que pé está essa discussão aí no Congresso, Zé? Bom dia. Salve, muito bom dia, Edgar. Estamos sem o áudio do Zé, Murilo. Vamos ver se a gente pega o... Tenta de novo. Ali, Zé, tá ouvindo a gente? Alô, Trindade... Câmbio. Trindade, tá me ouvindo? Caiu, vamos segurar aqui. Então a gente já retoma o contato com o Trindade. Passo a bola pro Caio para falar dessa questão aí, né? Que vira e mexe, volta a discussão do financiamento de campanha, os absurdos dessa história. Tem já a verba do partido, tem a verba de campanha. É muita grana saindo do nosso bolso para alimentar aí esses políticos, né? Pois é, Edgar, já ouviu falar da estratégia das tesouras? Geralmente ela é aplicada no campo ideológico, né? Você tem dentro de uma mesma corrente, ou seja, que aponta na mesma direção, você tem uma corrente mais, uma subcorrente, assim, vamos dizer assim, um grupo mais radical e um grupo menos radical. Eles fingem que estão em oposição, mas na verdade eles apontam para o mesmo sentido. É exatamente o caso aqui, né? Então em primeiro lugar, né, deixar bem claro que esse aumento do fundo eleitoral, ele está 100% alinhado com a visão de democracia que tem o senhor presidente da Câmara Federal, o senhor Rodrigo Maia, né? Isso já é uma tragédia anunciada. Se a gente pega manchetes aí de julho, né, do estado de São Paulo, por exemplo, abre aspas, Maia endossa aumento de dinheiro público para eleições de 2020. E é óbvio que ele vai pensar e atuar dessa forma, usar o nosso dinheiro na sua própria campanha e na campanha de terceiros. Afinal de contas, na última eleição, certo, para ele se eleger pela 6ª vez, ele usou nada menos que R$700 mil de dinheiro público do pagador de impostos brasileiro. Portanto, ele está simplesmente advogando em causa própria, especialmente sendo ele um grande cacique partidário, que é quem determina para quem que vai o dinheiro. Por isso que essa questão, né, do fundo partidário, do financiamento público, né, de partidos e campanhas eleitorais, é um grande óbice, é um grande obstáculo à renovação política. Agora, por que eu falei da estratégia das tesouras? Porque, na verdade, o deputado Cacá Leão, do PP da Paraíba, que era relator da LDO, portanto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele havia previsto, no seu relatório, um aumento de 2 bilhões nesse fundo eleitoral. Então ele saltaria para 3,7 bilhões de reais, isso para as eleições municipais de 2020. Aí vem um outro pessoal, certo? Por meio do projeto de lei orçamentária, a tal da PLOA, né? Como o pessoal fala, né? O acrônimo, e joga esse valor um pouco para baixo, 1,2 bilhão para baixo, para 2 bilhões e meio. Mas mesmo assim, a gente está falando de um aumento de nada menos que 48%. Né? Eu tive uma experiência interessante no programa Pânico, porque houve uma interpelação extrajudicial para ativistas do movimento nas ruas, por terem chamado deputados a favor desse aumento escabroso de vagabundos.
né? Aí me perguntaram se isso de repente poderia configurar crime, injúria, esse tipo de coisa. Eu falei, olha, não necessariamente, porque existe um lastro aí na realidade, certo? Nessa adjetivação. Até porque isso pode ser uma força de expressão, né? Uma figura de linguagem, uma hipérbole. Vagabundo é quem não trabalha, correto? Você usar dinheiro público para satisfazer uma necessidade pessoal é pegar um atalho, portanto é trabalhar menos. Então, sinceramente, o parlamentar que votar a favor desse aumento de financiamento público, ele pode ser considerado vagabundo, sim, porque ele vai trabalhar bem menos. Ele não vai ter que mobilizar, sejam muitos doadores doando um pouco, ou sejam poucos doadores doando muito dentro das regras eleitorais para financiar um projeto que, em última análise, é sempre mais pessoal do que público. Partidos políticos são organizações privadas, eles deveriam se espelhar no financiamento de associações, clubes esportivos, igrejas que vivem às custas dos seus associados. Qual a representatividade de um partido que não consegue arregimentar pessoas, né, sejam elas voluntárias ou mesmo doadoras, para uma causa? Não tem representatividade nenhuma. Então, assim, isso daqui são aqueles, vamos dizer assim, aqueles resquícios de velha política que ainda insistem em aparecer no noticiário. E vamos combinar, né, que no contexto de cortes orçamentários, imagina o que o ministro da Educação, que nós tivemos oportunidade de entrevistar aqui, não conseguiria fazer com essa verba extra bilionária que vocês estão usando assim de forma absolutamente vagabunda, para usar a expressão ao qual eu me referi, e financiar seus próprios projetos de perpetuação no poder. Ô Trindade, você sempre lembra, né, e usa sempre uma frase aí, que se tem uma coisa que político aí na Câmara, aí no Congresso persegue, é o dinheiro, né? Essa é uma anomalia, né, Zé, do sistema político brasileiro. Essa reforma tem que sair, né? É um absurdo a gente ter que bancar aí mais de 30, quantos são, Zé? 33, 36 partidos, é muita coisa. De partido 33 que só existe para ter ali o seu quinhão ali, a sua verba, que só funciona orbitando em outras legendas e só se faz valer pelo benefício desse fundo partidário. Aí quando vem eleição é mais uma descarga de dinheiro público em cima disso. Quer dizer, é um tipo de reforma que deve ser implementada também com a mesma força e veemência, Zé, como a que foi feita na Previdência, que todo mundo sabia do ônus político que isso poderia representar, mas reconhecia a necessidade para que o país tivesse um respiro ali, né, na sua situação econômica. Agora, por que ninguém se manifesta, Zé? Por que isso não une a nação e as pessoas não saem à rua contra esse absurdo que é de dinheiro que vai aí aos borbotões para as contas dos partidos? É uma anomalia que tem que ser corrigida e todo mundo deve se unir em torno disso e protestar contra isso. Não é possível que isso continue. Olha, Edgar, se uniram, protestaram e inviabilizaram a primeira tentativa, que foi de incluir esse assunto na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A guerra agora é quanto ao orçamento para o ano que vem. Edgar, vamos combinar uma coisa. Eu costumo dizer que o deputado e o senador só pensam naquilo, né? Ou seja, o financiamento, né? Antes era o seguinte, as empresas pegavam dinheiro público, que eu fico ofendido quando alguém fala em doação para a campanha eleitoral. Ninguém doa 10 milhões. Imagina. Tá um almoço grátis, né, Zé? Não tem. Não tem. Dizem que nem na casa da sogra mais, viu? Acontece o seguinte, antigamente, até 2015, quando o Supremo Tribunal Federal proibiu, os políticos iam nas empresas que buscavam dinheiro nos cofres públicos. Agora a injeção é direta dos cofres públicos para a campanha eleitoral. Nós não estamos falando naquele fundo partidário, e sim no fundo eleitoral do ano que vem, um ano de eleição. Então, hoje seria 1 bilhão e 700 milhões. O orçamento, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, veio já com aumento, 2 bilhões e 500 milhões. O argumento do governo é que foi uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral, isso distribuído entre os partidos. E os deputados e senadores acharam pouco e querem elevar de 2 bilhões e 500 milhões para 3 bilhões e 700 milhões. Como não há como inventar dinheiro no orçamento, os deputados querem fazer uma emenda tirando o dinheiro das emendas coletivas, ou seja, do dinheiro do orçamento enviado para obras nos estados. Então ficaria
em 3 bilhões e 700. Mas tudo depende da sanção final do presidente Jair Bolsonaro. Só para ter uma ideia, Edgar, se ficar os atuais 2 bilhões e 500 milhões, o partido que mais vai receber dinheiro é o PSL e o PT. A diferença é muito pequena. O PT ficando com 250 milhões de reais e o PSL com 249 milhões e 900 mil reais. Ou seja, os dois ali recebendo mais ou menos 250 milhões de reais. O PP seria o terceiro com 172 milhões e 300 milhões e ali a lanterninha, o PMB com 1 milhão e 500 mil reais. 33 partidos é que seriam beneficiados por esse dinheiro, eu repito, é o fundo eleitoral. O fundo partidário já está garantido. Veja bem, não há como fazer uma eleição sem dinheiro, né? Como não há captação legal através de CPFs, o que a lei manda, né? Eles têm que justificar. Muitos candidatos têm dinheiro para investir em campanha eleitoral, mas dinheiro ilegal, dinheiro de doação ilegal e precisam de justificativa. Então, esse aumento do fundo partidário é uma janela aberta para a entrada de dinheiro ilegal na campanha. Olha o que você aponta, Zé, e a seriedade disso, né? Olha o tamanho do negócio que se faz em torno das siglas políticas no Brasil. O PSL não existia até a última eleição, partido nanico. Com esse aumento aí, se tudo se confirmar, vai para quase meio bilhão, só para ele. Inclusive um partido que tem aí acusações das candidaturas laranja, quer dizer, para quem é que não está vendo essa anomalia, né? E a quem interessa que ela não seja votada, ou melhor, que ela receba esses aumentos, né? Essa implementação da administração e nessa reforma política tão necessária, Zé. Olha, vamos acompanhar. Olha, Edgar. Fale, vai lá. Olha, Edgar, eu vejo uma incoerência jurídica nisso. A Constituição diz que a disputa eleitoral tem que ser em igualdade de condições. E eu não vejo igualdade de condições, não estamos falando em fundo partidário, mas sim fundo eleitoral. Né? Eu não vejo igualdade de condições quando o PT e o PSL recebem o mesmo, 250 milhões de reais, e o PMB 1 milhão e 500 mil. Isso não é igualdade. Da mesma forma, a distribuição do horário eleitoral de rádio e TV. Isso não é igualdade. O que acontece? Deputados e senadores é que fazem essa distribuição. Aí entra aquela história, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí eles colocam regras para aumentar o dinheiro nas mãos dos partidos que têm mais deputados e senadores. Puxando a brasa para minha sardinha, né? Trocando em miúdos. Obrigado, viu? Obrigado pelo papo, obrigado pelas informações, bom trabalho aí em Brasília. Muito bem, bom dia a todos. Vamos lá, seguindo aqui no Morning Show, passo a bola para Paulinha agora. Vai lá, Paulinha. Pois é, Ed, porque hoje no Morning a gente recebe a supervisora de inclusão social do CIE, a Lilene Rui. Bom dia, Lilene. Bom dia, gente. Bom dia. A gente vai saber mais sobre um programa muito legal, que é o Inclui CIE. Lilene, qual a diferença entre diversidade e inclusão? Vamos lá. Tem um exemplo que é bem fácil, que rola aí no mundo da diversidade. Diversidade é chamar para festa. Inclusão é tirar para dançar. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, é poder transitar com todos os públicos, de todas as raças, de todas as orientações sexuais. Adorei essa metáfora aí. Porque é fácil de entender, né? Então, quando você tira alguém para dançar, que significa que você contrata uma pessoa... De fato inclui, né? Isso, você contrata alguém diferente, você se relaciona com alguém diferente, porque a gente entende que hoje as barreiras, elas são muito mais atitudinais do que especificamente uma barreira arquitetônica. Eu preciso construir uma ponte. Será que você precisa construir uma rampa? Você precisa construir uma atitude diferente em relação àquela pessoa que é diferente de você. E, Lilene, qual que é o papel do CIE no incentivo à inclusão no mundo do trabalho? O Inclui Trabalho Específico é um projeto, né, um programa socioprofissional que visa a inclusão das pessoas no mundo do trabalho através dos programas de estágio e aprendizagem, né? E falando na temática diversidade. Então, o mais forte, o pilar mais forte, como a gente fala, né, é o pilar da pessoa com deficiência. Então, é trazer alguém diferente para a sua empresa, alguém que seja pessoa com deficiência, por exemplo, para fazer parte daquela equipe, para trazer a sua realidade, o seu ponto de vista. Mas não só. Então, é falar da comunidade
preta, né? Na verdade, comunidade negra. Pretos e pardos fazem parte dessa comunidade. Hoje são 56% da população, segundo a IBGE. E quantas dessas pessoas nós temos dentro das empresas? É a comunidade LGBT participando ativamente, né? É também uma coisa que se fala muito hoje, Paula, de mulher para mulher, o empoderamento feminino. Onde estão as mulheres, né? Qual a representatividade delas dentro do papel corporativo, por exemplo. Então, o Inclui, ele visa trazer luz a essas questões, da gente realmente trazer pessoas diferentes para compor equipe, para trabalhar um assunto. Porque várias, né, oportunidades, várias pessoas pensando, certamente você vê diferente de mim, que vê diferente de um cadeirante ou de um cego, por exemplo. E esse já é um benefício para a empresa de start, né? Essa diferença de narrativas, de vivências que trazem uma riqueza para o resultado que a empresa quer alcançar. O que mais que é bom para a empresa? Além de você contribuir com a sociedade, trazer pessoas diferentes e tal, a gente fala de negócio mesmo, Paula. A gente fala que ter, por exemplo, mulher em cargo de liderança, você fala de um aumento aí substancial, na faixa de 20%, 30% a mais nos negócios. Quando você contrata um PCD, você contrata a família desse PCD, então, da pessoa com deficiência, aliás. Você contrata a família dessa pessoa. Então, se ele compra um produto numa loja que pensa na pessoa com deficiência, quantos mais ele traz? 2, 3? Vai contar para os amigos, vai contar para a família? Porque ele está inserido num núcleo diferente. Por exemplo, a comunidade surda, ela é super ativa, ela é super falante. Eles são influenciadores. Então, certamente, se você faz uma ação produtiva para a comunidade surda, você vai reverberar, você vai trazer negócio. Então, a gente está falando de negócio, Paula. Obrigada, Lilene, adorei. E olha, se você quer saber mais sobre exatamente o Inclui-CIE, é só você acessar www.ciee.org.br. Lilene Rui com a gente hoje, ela que é a supervisora de inclusão social do CIE. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Agora 10h33, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show. Fazer o bem sem olhar a quem, poucas frases resumem melhor o ato de doar órgãos. Nesse mês, Setembro Verde, o Brasil será palco de uma série de ações visando a conscientização sobre o assunto. Hoje, com esse propósito, a gente recebe aqui no estúdio do Morning Show 2 especialistas. O médico cirurgião André Ibrahim Davi, membro do Departamento de Transplante de Fígado da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, e o músico e ativista Bruno Saik, idealizador da ação #Juntos. Pô, muito legal isso aí. Doutor André, Bruno, sejam bem-vindos aqui ao Morning Show. Prazerzão estar aqui, cara. Muito bom receber Obrigado vocês. Obrigado pelo convite. Vamos conversar sobre esse assunto tão importante, né, para nossa sociedade, para o povo brasileiro como um todo, saber também como anda essa questão da doação de órgãos no Brasil. Legal ver as figuras aí, né? Legal. Quem nos acompanhou em imagens pôde ver, né, na campanha aí, no vídeo da campanha, várias celebridades, pessoas ilustres participando ali nesse com o intuito de engajar, né? É fundamental aumentar o alcance dessa iniciativa nesse momento para vocês. Como é que a gente está? Vendo a campanha, me parece lógico que a gente tenha que trabalhar, porque ainda não estamos num número satisfatório. Faço a leitura correta ou não? Sim. Na verdade, como estamos? Como estamos, acho que o cara tem mais argumentos para falar. Mas, na verdade, eu acredito que acho que uma das melhores maneiras a gente chegar junto à sociedade é através de entretenimento, né? Por exemplo, às vezes você nunca pensou, né, num determinado assunto, uma determinada pauta, mas o cara que você gosta, quem você admira, tá falando sobre isso. Sim. Pelo menos vai te chamar atenção, né? Se você vai mudar teu conceito ou não, é o teu livre-arbítrio e a sua consciência que vai mandar. Mas pelo menos te chama atenção, para você pôr em pauta um assunto que muitas vezes pode ficar em voga à margem de onde realmente deveria estar, né? Doutor André. Então, queria agradecer o convite e falar que o cara é o nosso amigo Bruno. Ele é o cara. É que eu pago uma propina por ele por fora para falar bem, entendeu? Releva. Nós somos os médicos, os técnicos, que fazemos isso, a nossa rotina, com muito amor, desses transplantes. E realmente a gente precisa pontuar que nós temos
2.700 potenciais doadores, esses dados desse primeiro semestre, sendo que 1.800 foram não doadores por diversos motivos. Então, acho que é essa população que a gente tem que tentar entender por que não está entendendo o conceito de doação ou por que de alguma maneira, não se sente confiante de entrar numa doação. É muito difícil, é muito difícil. Doutor André, para a gente entender de uma forma mais precisa, esses 2.000 que você se referiu, eles estão no âmbito o quê? Nacional? É o âmbito nacional? Me parece realmente pouco, não é? 2.000 doadores, é isso? Que estão ali voluntários à doação de órgãos? Sim, na verdade, assim, a gente não tem um cadastro da doação de órgãos, né? Isso daí também é um ponto falho, né? A gente não tem um cadastro, né? Então, na verdade, a gente bate muito na tecla que o lance de doação de órgãos é uma coisa que é cultural, né? Na verdade, você na hora do luto tentar colocar na cabeça da pessoa, né? Depois de estar lidando com tanta coisa negativa, né? Tentar mudar a cabeça da pessoa. Agora vamos falar sobre doação? Não é o momento. Na verdade, isso é antes, né? Isso é um processo todo. Tem um monte de gente aqui na internet usando a hashtag e muita gente dizendo, eu já fiz essa decisão e falo muito sobre isso com a minha família, porque o que acontece é que isso, na verdade, é a decisão da família nessa hora muito complicada. Né? A gente tem uma média, uma taxa, na verdade, para você ter uma ideia, né? Indo de encontro com o que você está falando, e bem dito mesmo, de 44% de negativa familiar, num país de mais de 200 milhões de habitantes, né? Então 44% ainda das famílias falam não na hora de se efetuar uma doação de órgãos. É um número estratosférico, né? Muito grande, fala? Né? Porque tem fake news, né? Sobre isso doação é uma de das órgãos, coisas, é uma com questão, certeza. às vezes, religiosa ou moral. Mais fake news, na verdade, né? E não só fake news, mas, por exemplo, assim, quando pipoca, né, um lance de, sei lá, uma notícia ou fake, ou enfim, né, que fale, sei lá, em determinado lugar do mundo teve alguma pessoa foi roubada para se roubar os órgãos, entendeu? Foi sequestrada para roubar os órgãos. Então isso, na verdade, isso acaba manchando toda uma luta de conscientização, né? Aquela história de... Tinha gente, para você ter uma ideia, né? A gente teve um período no Brasil que na verdade, tentaram colocar na carteirinha, né, de RG, né, sou doador de órgãos, né. Muita gente, na verdade, na hora de você tirar o documento, falava, irmão, não fala que você é doador de órgãos, porque você não sabe quem tá te ouvindo, quem tá do lado aqui, vai estar no shopping, vai acordar com uma banheira, sabe aquele lance de 2 rasgos da banheira de gelo, cara? Terror. É uma lenda urbana isso daí, na verdade, o doutor André tá aqui pra endossar tudo que eu tô falando, na verdade, assim, pra você fazer uma cirurgia de um transplante de órgãos, a estrutura é imensa, né? Uma estrutura muito grande. O corpo médico tem que ser super especializado, a estrutura do lugar também. Eu costumo brincar que não é Lego, né? Não é verdade. Tipo, aquele fígado combina com aquele cara, vamos tentar tirar e pôr e colar no outro. Não é assim. E a questão que você coloca, desculpa, Paulinha, só pra pegar um gancho que você colocou pra gente, que é quando a pessoa já morreu, tá em óbito ali, a família, mais difícil mesmo. Claro, não é o momento. Essa campanha tem que ser trabalhada a ponto do sujeito ali, que todos nós vamos morrer um dia. Então, quando eu morrer, eu me proponho a doar os meus órgãos. Exatamente. Tem que ser falado, né? Isso. Não é na hora ali que vai se decidir. E da carteira de identidade. Isso é vigente ainda? Não é mais. Não progrediu isso? Não. Justamente por conta disso também, né? É porque naquela época se assumiu que o Brasil ia aceitar a doação presumida. O que é isso? Todo mundo é doador, a não ser que você se coloque como não doador. Sim. Né? E isso foi muito ruim, porque a sociedade não estava preparada para isso e gerou essa série de interrogações com as pessoas. E a gente tem que respeitar muito, realmente, porque cada um tem o seu pensamento, a sua individualidade. Então, a campanha é para quem está realmente em condições de ajudar e chegar na família e conversar. Fica muito realmente mais fácil quando você já conversou isso, mas ninguém conversa de morte no jantar. É meio que um tabu, né? Bruno, deixa a Paulinha, Vini, já chegou aí. Tem também outras pessoas trazendo o relato de que perderam parentes e que eles foram doadores e de como acontece esse processo. Eu acho que pouca gente sabe, tem o desejo de doar, a família sabe que a pessoa tem o desejo de doar, mas na hora em que vai entender o processo disso, a família dá para trás, porque não é tão simples. Como você falou, não é uma peça de Lego, não é alguma coisa que vai acontecer rapidamente. Né? Queria que o doutor explicasse
a partir da decisão de ser doador, qual é esse processo? O que pode ser doado? Porque não é assim tão rápido. Eu acho que isso talvez iniba a família, né, naquela expectativa de ter o velório, o luto, né, o enterro, porque isso leva um tempo, não leva, doutor? Não é uma coisa tão automática. Na verdade, tudo começa com você falando com a sua família. Se acontecer de você ter um acidente vascular cerebral ou um trauma crânioencefálico e uma morte, que a gente chama de encefálica, mas pode ser entendido como morte do cérebro, o que acontece é que a família vai ser comunicada de que o cérebro está morto e isso é um evento sem retorno. Então, o Conselho Federal de Medicina, em 2000, já publicou uma portaria que define que morte cerebral é igual a morte clínica. As pessoas acreditam em morte cerebral? Por achar que ainda tem um coração batendo e tudo mais? Essa também não é uma outra questão? Essa é uma questão, com certeza. Então, quando é conversado com a família, é explicado que existem 2 exames clínicos que, com uma série de reflexos e de avaliações neurológicas, confirmam a falta de atividade cerebral, e pelo menos um exame que a gente chama de comprobatório, que é o exame que vai mostrar realmente que não tem mais circulação de fluxo sanguíneo no cérebro, e que o cérebro realmente faleceu e não tem mais retorno. Então, partindo disso, é a primeira situação em que a equipe pode ir conversar com a família sobre doação de órgãos. Sim. Antes disso tudo acontecer, você não está autorizado a chegar para a família e falar sobre doação. Então, confirmada a morte, aí sim a família vai ser abordada. Fica muito fácil se o paciente, ou no caso o falecido, comunicou anteriormente. Isso fica muito fácil. Realmente a família até se sente, de alguma maneira, consolada de fazer um último pedido, digamos assim. Sim. Agora, quando realmente não tem essa comunicação, fica mais difícil. Mas, muitas vezes, eu acho que tem que ficar a mensagem, na verdade, de que o brasileiro é um povo extremamente solidário. Então, se 40% não doam, 60% doam. Sim, Com verdade. todos esses problemas que a gente tem de credibilidade institucional no Brasil, a gente ainda tem essa bondade do povo brasileiro em doar para uma pessoa realmente que não conhece. E são vários órgãos que são doados, então você pode salvar várias vidas. Ô Bruno, eu queria entender como é que surgiu a ideia de fazer esse projeto juntos, o que te motivou, como é que você entrou nessa história toda aí? Então, na verdade, assim, eu também nunca tinha pensado, na verdade eu não tinha nem cogitado a falar sobre isso daí. Muita gente, né, bem como o doutor também falou, na verdade, fala, putz, eu não vou falar sobre morte, né? E, na verdade, a doação de órgãos você está falando sobre vida, né? A partir do momento, né, que uma doação você salva 4, 8, até 12 pessoas, na verdade, você consegue salvar. Então, na verdade, você está proporcionalmente falando muito mais de vida do que de morte, né? Então, eu tenho uma mãe que passou por transplante de córnea, por exemplo. Então, não, o São Paulo, na verdade, é um dos maiores transplantadores de córnea. O Banco de Córnea de São Paulo sempre é muito reconhecido por isso, né? Na verdade, assim, eu nunca tinha pensado em falar sobre isso, e aquela coisa, por isso que eu falo que o entretenimento, o audiovisual conta muito, né? Quando você vai fazer uma campanha, puxar tudo pro lado social, né? É muito válido, né? Eu, na verdade, estava assistindo televisão e vi um documentário falando sobre doação de órgãos. Eu faço umas matérias para fora, algumas coisas assim, e eu pensei em fazer, a princípio, uma matéria. Eu falei, vou fazer uma matéria, alguma coisa assim para algum veículo. E, na verdade, conversando com o pessoal da BTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, eu entendi que, na verdade, dava para fazer uma coisa, não desmerecendo a matéria, né? Mas fazer uma coisa muito mais abrangente, né? Então, a gente idealizou, na verdade, a primeira campanha, que participaram grandes formadores de opinião. O Messi participou, Laura Pausini, Antônio Fagundes, Cauã Raymond, uma coisa que, surtiu um efeito muito significativo, né? Recorreu o mundo em mais de 400 veículos de mídia, CNN, BBC, um monte de lugar bacana, né? Jovem Pan também falou. Então, uma coisa super válida, né? E é uma bandeira tão bonita e tão especial que seria um absurdo levantar uma bandeira dessa proporção, desse tamanho e falar, chega, já fiz minha parte, né? Eu sempre falo muito, né, que é muito simples você falar mal, seja do governo, seja de qualquer coisa, mas, sentadinho em casa, com a televisão ligada, aí depois eu vou jantar, deixa pra lá, vou só ficar falando mal. Então, quero ver levantar e fazer mesmo, né? Sim. E o bacana é isso, né? Que, na verdade, começou-se a cotizar tanta gente bacana, tanta gente do bem, né? Porque a gente sempre bate muito na tecla que é o maior ato de solidariedade. Isso vai muito nessa campanha de 2019, que é fazer o bem sem olhar a quem. Você está fazendo o bem, salvando vidas de pessoas que você
não faz ideia de quem são, né? Sim, o doutor André, o senhor falou aqui pra gente a respeito da condição do doador ali, que é a partir da morte cerebral, né? Tem algum tipo de maneira de... Porque assim, você pode ter a morte parou o batimento cardíaco, o cérebro continua de alguma forma com alguma atividade por um tempo. Tem alguma condição em que a pessoa chega ao óbito e não tem a condição mais de ser um doador? Sim. Na verdade, isso responde pela maioria da não doação de órgãos, que é o paciente que não tem condição clínica, por incrível que pareça, o doador não tem condição clínica de ser um doador de órgãos. Ou por uma pressão muito baixa, ou por uma parada cardíaca que foi revertida, mas com dano aos órgãos. Então, a maior parte dos doadores que a gente perde por falta de condições clínicas. E não é por não doação da família, né? Que isso fique bem claro também, que é importante. Sim. Então, o que a gente tem hoje é uma dificuldade nos hospitais de dar atenção ao doador. Então, isso realmente a gente tem que trabalhar, porque quando você pega uma UTI com 12 pacientes, obviamente estão na UTI, são 12 pacientes graves. E tem um que já morreu, né? Então, um que já morreu, mas é morte encefálica e precisa ser muito cuidado para que realmente ele tenha condições de chegar a ser um bom doador. Sim. Então, para salvar as vidas que a gente precisa, alguém tem que cuidar muito bem daquele doador. Tem a manutenção ali daquele momento, uma né? série de cuidados médicos que precisam ser realizados. E o que a gente vê quando a gente recebe ficha de doador é que os exames estão alterados e a gente identifica que se tivesse um cuidado mais próximo mesmo de terapia intensiva, talvez esse doador chegasse melhor. Sim. Então, o que a gente faz no Brasil, na verdade, é uma atividade com um resultado excelente. Nós somos o maior país que transplanta pacientes do sistema público de saúde no mundo. Ninguém transplanta mais pacientes do sistema público do que nós. E com excelentes resultados que podem ser publicados em qualquer publicação internacional. Mas para isso a gente tem grandes centros especializados. Sim. Então aqui em São Paulo, a maioria dos colegas que são responsáveis por serviço de transplante fizeram treinamento no exterior. Agora que está vindo uma geração que a gente está formando, que nós conseguimos ensinar, vamos dizer assim, a arte do transplante. Sim. Eu queria saber em relação a essas doações feitas em vida, né? Muitos falou sobre medula óssea, sangue, que é o que todo mundo conhece, até cabelo, né? Hoje em dia também tem muita gente que doa. Eu queria que vocês falassem sobre esses bancos, né? Que existem, nós, por exemplo, como poderíamos contribuir? Tem o caso da Selena Gomes também, né? Que também foi em vida, que uma amiga doou o rim. Sempre quando é uma doação em vida, né? Sempre busca-se um parente. A primeira opção é sempre um parente, né? Por conta também que, já pensou? Doa o rim, depois você perde a amizade com a pessoa. Além de tudo, perdeu a amizade e tá com o meu rim. Então, é tosco isso, né? Dá então, pra pedir de volta. Exatamente, não tem como pedir de volta. Muito séria. Exatamente. Então, na verdade, o foco sempre é a família, né? A ser a primeira opção para uma doação em vida, né? Para ter uma doação de um não aparentado, precisa de uma decisão judicial. Para ficar bem claro que não está tendo um comércio, entre aspas, de órgãos. Também. Né? E é uma doação também limitada, porque em vida você tem um limite de órgãos que você pode doar. O que a gente consegue doar em vida é um segmento do pulmão, um dos rins, uma parte do fígado. A gente faz transplante de fígado intervivos, mas é um procedimento de alta complexidade em que existe uma certa morbimortalidade do doador. Então a gente evita ao máximo, mas tem algumas situações em que é necessário. As crianças se beneficiam muito da doação intervivos de fígado, que os pais acabam doando para as crianças. Sim, o Bruno, o doutor André, a gente convidou aqui, encorajando aqui a nossa audiência a participar, né, dar depoimentos, ou transplantados, ou doadores. Vamos ver o que as pessoas estão mandando aqui pra gente. Vai lá, Murilo, solta aí. Oi, bom dia, Morning Show. Bom, meu nome é Hércules de Oliveira Souza, sou de Foz do Iguaçu, Paraná. Trabalho aqui em Ciudad del Este, Paraguai, e há muitos anos, eu fiz um transplante de córnea em Sorocaba, no Hospital dos Olhos, e hoje, graças a Deus, eu levo uma vida normal devido a esse transplante. E hoje eu sei a verdadeira importância de você ser um doador. Beijão a todos, Caio, sou teu fã, e fiquem com Deus aí. Olá, pessoal do Morning Show, meu nome é Gilson Bastos, eu falo aqui de Mauá. Eu não sou um transplantado, mas eu tenho um transplantado em casa de 40 dias, seu Antônio Inácio,
Ele foi transplantado com fígado novo e essa é uma atitude muito generosa daqueles que se dispõem a poder prolongar a vida de outras pessoas. Eu quero motivar a você que está ouvindo esse vídeo, doe os seus órgãos, doe vida. Grande abraço, Morning Show e todo mundo aí. E aí, Edgar, meu compadre, beleza? Ricardo, fotógrafo do Jô Soares, aqui de São Bernardo. Velho, há 11 anos atrás eu tive leucemia mieloide aguda e poderia precisar de transplante de medula óssea. E o primeiro teste é nos parentes. Cara, e não tive nenhum compatível. E a chance é 1 em 100 mil de achar um doador compatível. Ou seja, se eu não melhorasse, cara, ia comer mandioca pela raiz. Tem que doar mesmo, velho. A terra vai comer. Um abraço. Aí, legal, Ricardo, fotógrafo do Jô, ele mandou umas fotos recentemente, não faz muito tempo, olha aí, que história, nem sabia dessa história dele, né? A gente ouviu ali um transplantado de córnea, né? Que relatou ali o pai, se não 40 me engano, dias, né? Transplantado. O fígado, que é a especialidade do Dr. André aqui e tal. E a questão da rejeição, como é que isso é testado? Como isso passa por um processo de precaução ali com relação a tipo sanguíneo? O que pode ocorrer para quem é transplantado e pode apresentar algum tipo de rejeição? Perfeito. Em relação ao transplante de rim, o que acontece hoje é que a gente faz alguns exames que fazem como se fosse uma fotografia do rim da pessoa que precisaria daquele rim. E o doador tem que ter uma fotografia compatível, chama isso compatibilidade. Mesmo assim, os pacientes recebem 3 medicamentos para não ter rejeição. Isso vai tomando ao longo da vida, depois ficam 2 medicamentos e eventualmente 1 medicamento só ao longo da vida. O fígado é a mesma coisa, mas não precisa tirar essa foto do fígado. O fígado é só o tipo sanguíneo mesmo, tem que ser compatível. E a gente dá o remédio também para o resto da vida com uma boa perspectiva de ir diminuindo. Lembrar que o transplante não é para prolongar a vida. O transplante vai retomar uma vida 100% funcional para quem recebeu o transplante e for bem. Então, acabou de ter semana passada a Olimpíada dos Transplantados, em que a nossa amiga Patrícia, transplantada do coração, ela teve na Olimpíada e o Brasil foi muito bem nessa Olimpíada. E então, assim, não tem restrição, nem de tempo de vida, nem de qualidade de vida. Pô, incrível. Olha aqui, eu queria agradecer muito aqui, comecei a nossa papo aqui com a frase fazer o bem sem olhar quem, né? A questão da doação de órgãos, muito importante. Eu agradeço aqui a presença do médico cirurgião André Ibrahim Davido, membro do Departamento de Transplante de Fígado da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, e também o músico e ativista, o Bruno Sai, que é o idealizador da hashtag Juntos. É um prazer estar aqui, você não faz ideia, cara. É muito legal ouvir vocês de lá legal. E agora tá aqui, cara. Legal, é muito legal. Obrigado pelo convite, pelo carinho de vocês. Parabéns. E vamos aí, cara, sempre falando sobre coisas legais, né? Eu acho que isso é o mote do Morning Show, cara. Muito legal. Obrigado. Valeu, obrigado, Bruno. Obrigado, doutor André. Obrigado a vocês pelo convite. Agora 11h02, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos voltar à política aqui nessa última meia hora do Morning Show dessa terça-feira. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a relação com o ministro Sérgio Moro e uma série de outros assuntos numa entrevista concedida à atriz e apresentadora Antônia Fontenelle. Paulinha, vamos pro resumão dessa história primeiro? Vamos tentar resumir, porque é uma entrevista bastante longa, né? O Bolsonaro teve uma conversa de mais de 40 minutos com a Antônia Fontenelle, que é apoiadora e eleitora do presidente. Aliás, ela abre a entrevista dizendo isso, né? Mas que ia tentar pegar firme com ele ali e não escolher lados. Bom, teve essa conversa a respeito do Sérgio Moro, essa pergunta de como estaria a relação com o Sérgio Moro, e o Bolsonaro respondeu com essa frase: estamos quase indo morar juntos, dizendo que, na verdade, essa questão de existir rusga entre os dois seria fabricada pela imprensa, né? De que eles não estariam de forma nenhuma estremecidos, que não é a intenção dele, por exemplo, impor a sua vontade, como, por exemplo, o que aconteceu lá
na indicação de um superintendente para a Polícia Federal do Rio de Janeiro. Então ele falou que ele nunca tentou impor a vontade dele e que ele não considera que ele interfira também no trabalho da Polícia Federal e que ele e o Moro estão muito bem e que isso seria assim então fabricado pela imprensa. Foram vários assuntos. Teve a história da família da primeira-dama, que o presidente respondeu que ela ficou bastante triste com todas essas histórias. Teve a história das verbas públicas usadas em projetos culturais, né? A questão ali do Bolsonaro responder que ele acredita que família é homem e mulher. Ele falou ali também o nome de alguns projetos, a sinopse de alguns projetos que ele teria vetado. Então, por exemplo, que é Negros Gays em Brasília. Para que fazer esse projeto? Ele citou um outro projeto, um homem evangélico que depois sai para uma orgia homossexual. Para que usar a verba pública para fazer esse projeto? E que essa é a posição dele mesmo, que mudou o governo, e no governo dele tem a valorização aí da família, como entende a Constituição. E assim? Basicamente o que ele já falou em outras ocasiões. Ele falou da escolha do Procurador da República, que é uma opção dele. Ele não quis indicar ali quem seriam os 3 preferidos, não quis entrar muito nesse assunto. Comentou as farpas com o Macron, e aí ele considerou que o movimento do Macron, no fim, foi muito bom, porque numa tentativa do Macron se livrar de uma situação de popularidade baixa, ele acabou colocando ali o Brasil numa situação de colônia, então que pro Bolsonaro, no fim, ele considerou que foi bom para o Brasil. E aí ele falou muito sobre a Amazônia, a questão das demarcações indígenas, das reservas de minérios. Eu separei um trechinho, mas realmente esse foi um assunto muito forte aí dentro da entrevista com a Antônia Fontinelli. Vamos conferir o que o Bolsonaro falou sobre a situação da Amazônia. Então o Brasil está chegando num ponto quase que da ingovernabilidade no tocante às reservas. Você vê, tem local que você pode produzir muita coisa, mas torna-se não viável, porque para você escoar até um porto, você tem que desviar de reservas indígenas que aumenta o valor, aumenta o percurso em quase 800 quilômetros, então não é impossível. E lógico que interessa para muitos outros países, sem citar o nome aqui, que tem uma economia parecida com a nossa, né? Ou parte considerável da economia parecida com a nossa. Então a inviabilização do Brasil para isso interessa para muita gente. E agora mudou o governo, está sob nova direção. Eu não sou nacionalista, eu sou patriota, tá? E o que o Macron colocou em jogo na Itália também, por mais de uma vez, é que a soberania do Brasil estava em discussão. Logicamente ele mexeu, não com os brios nossos apenas, mas mexeu com os brios de países outros que integram a região amazônica. Tanto é que temos reunião marcada com o presidente desses países para discutirmos esse assunto, tirar uma posição em comum pela nossa soberania e pelo destino dessa área. Nós temos o direito de adotar políticas para essa área que nos interessem. Ele falou até assim, a Amazônia é solução para o mundo, não pode ser problema para nós, para o Brasil, né? Aí ele também falou sobre a questão ali da disseminação das fake news, sobre o Congresso, o veto do Congresso Nacional, né? Ele vetou a questão ali do Kim Kataguiri, conseguir implementar um agravo no período de até prisão para quem disseminasse fake news com viés eleitoral e tal. O Bolsonaro vetou, depois o Congresso acabou derrubando esse veto, então o Bolsonaro falou um pouco sobre isso, vamos conferir. Então lá diz o seguinte, o artigo que está em questão, que você falou o nome desse deputado federal de São Paulo aí, é que quem porventura, né, cria ou replica fake news em época eleitoral, pena de 2 a 8 anos de cadeia. Ou seja, a farra do boi está armada. Olha só, 2 a 8 anos de cadeia. Um clique teu pode te levar 8 anos de cadeia. Já um teco meu em você, ou seja, eu te mato, eu posso ser condenado a 3 anos, que é o crime comum. Ou não, você pode ali, depois então, da audiência de custódia... Em vez de você até falar uma mentira sobre o adversário, é melhor você dar um tiro nele. Sai mais barato. Agora, logicamente, que a gente não quer isso daí, nem prega Mas isso que daí. loucura isso. E liberdade de expressão. Muitas vezes você replica um fake news, você não sabe. Você não sabe. E muitas vezes, como é que você vai ter a certeza? Falou que viu fazendo aquilo. Vai ter a certeza, fez ou não fez. Tá? Você só pode criticar alguém depois de transitado em julgado. Você está respondendo um processo, você não pode falar que o João da Silva, candidato a deputado federal, está respondendo um processo. Então eu vetei isso daí, até pela liberdade de expressão.
Ninguém mais do que eu sofreu e sofre fake news o tempo news. todo. Racista, fascista, homofóbico, não sei o quê, a história toda. Então eu vetei. Agora, esse deputado que falou o nome, ele apresentou um destaque por ocasião da análise do veto. O destaque dele foi vitorioso. Então, esse deputado de São Paulo, que é o responsável, né, por ocasião das eleições, você, cidadão, caso você retransmita um WhatsApp, né, ou replique algo qualquer, de uma patifaria de algum político, bote no teu Facebook, no teu Instagram, seja onde for, você vai pegar de 2 ou 3, de 3 a 8 anos de cadeia. É inacreditável o que esse nanodeputado, não vou falar o nome dele, fez em São Paulo. É inacreditável o que ele fez. É inacreditável. Olha, se Kim Kataguiri não está aí na lista dos amigos do Bolsonaro, quem também não está é o Alexandre Frota. Antônia Fontinelli tentou perguntar sobre a saída dele do PSL, mas o Bolsonaro desviou e falou que não queria falar disso, porque é que nem falar de ex-mulher ou ex-marido, que enfim, é passado, e ele não queria falar muito dessa história não, viu, Edgar? Ó, a gente vai falar aqui, eu queria ouvir vocês, queria falar também a respeito de qualquer um dos conteúdos que a Paulinha trouxe nesse resumo da entrevista do presidente Jair Bolsonaro para a Fontinelli, mas tem a questão também que é crucial e primordial nessa história toda, que é ele não dar entrevista para o que é chamado de a grande mídia, a grande imprensa, e sim priorizar os amigos, os colegas e admiradores. Essas entrevistas, enfim, youtubers, apoiadores, enfim. Quem começa? Mas quando o calo aperta, ele recorre à mídia tradicional. Quando alguma coisa é mais importante, assim, alguma investigação, algo que precisa ser esclarecido com uma maior abrangência, ele recorre à mídia tradicional. Sim. Mas eu acho bom, eu não vejo problema nenhum, não, você também ser um pouco mais plural aí na sua comunicação, porque hoje não tem como, né, Edgar, tá muito expandido também, o YouTube, né, tem muitas pessoas com mais acesso também ao presidente, a outros políticos, então também não vejo problema nenhum. Eu, sinceramente, tô cansado. Eu tô cansado de falar sobre o Bolsonaro todo dia, eu tô cansado de ter que discutir todo dia alguma nova besteira que ele fala, algum novo projeto polêmico que ele tenta passar. A impressão que eu tenho é que a gente tá 8 meses andando em círculos, e aí toda vez que o calo dele aperta também, ele vai usar do mesmo expediente pra chamar a atenção. Vamos falar de um outro assunto aqui, ainda envolvendo o cenário político brasileiro. O jornalista e advogado Glenn Greenwald, do site The Intercept, teve ontem no centro do Roda Viva da TV Cultura. Vamos lá, Vini, o que se pode dizer a respeito dessa entrevista? O que você ouviu? O que você depreende dessa fala do Greenwald para os convidados ali do Roda Viva? Vamos lá, Edgar, rapidamente, o programa está encerrando, mas a entrevista do Glenn está sendo muito comentada aí nas redes sociais, pela galera que assistiu ontem o Roda Viva aí na TV Cultura, muita gente achando que o debate ficou um pouco monopolizado ali em torno da obtenção das fontes e não do conteúdo, né? Que não se expandiu para o conteúdo, mas teve gente que também achou bom para que o Glenn pudesse explicar um pouquinho mais essa parte, né? Mas é um pouco recorrente já, né? A fala do Glenn de outras entrevistas, ele fala que não comenta a identidade da fonte, que não pagou pelo conteúdo, que o conteúdo é o que mais importa e que seu dever é publicar tudo que ele acha aí de interesse público. Então a entrevista foi mais ou menos nessa pegada, né, Edgar? E o que diferenciou um pouquinho, algo que o Glenn não tinha falado tanto, foi uma pergunta sobre as investigações que o Ministério Público tem feito sobre o seu marido, David Miranda, deputado federal do PSOL, na época que ele era vereador pelo Rio de Janeiro, investigações em torno da chamada rachadinha, caso parecido com o do Flávio Bolsonaro, né, de quando você paga ali funcionários públicos e eles devolvem esse dinheiro para o seu gabinete, pessoalmente para você, e o Glenn respondeu que essa investigação, na verdade, se trata de uma forma de intimidação. Vamos ouvir. Onde está as evidências no caso do
meu marido. Não tem e nunca vai ter porque ele não fez. Isso é um vazamento que tem um propósito para intimidar e sujar nossa reputação, exatamente como Sérgio Moro tentou abusar seu poder, comandando a Polícia Federal, influenciando o COAF para, primeiramente, me investigar. E o Supremo, o STF, parou isso, impediu isso, porque foi uma violação da liberdade da imprensa como retaliação. Então, eu estou fazendo isso contra meu marido. É só isso, nunca vai ter evidência e já passamos por isso. Ele fala do caso Snowden lá nos Estados Unidos. Ele diz que se o marido dele cometesse esse tipo de crime, assim como Flávio Bolsonaro, segundo ele, tem muitas mais evidências, ele deveria ser preso também. Agora 11h29, horário de Brasília. Rapidinho. Bom, assim vai sair, rapidinho pra fechar, 2 Vini. segundos, como a gente falou no início do programa, Mano Menezes é o novo técnico do Palmeiras, assinou o contrato então até 2021. Tá falado. Assim a gente fecha mais uma edição do Morning Show, vamos ficando por aqui, mas vamos agradecer a participação do ouvinte aqui, que interagiu pelo nosso Twitter, também mandando mensagens pelo WhatsApp, e você que sempre nos dá o prestígio da audiência. Muito obrigado, viu? Amanhã a gente volta a partir das 10 aqui na programação da PAN. Valeu! Tchau, cuidem-se, hein? Sempre!